Nessa semana é comemorado o Dia Nacional de Controle da Asma. Essa doença crônica atinge 1 em cada 10 brasileiros. Dados recentes do Sistema Único de Saúde mostram que 3 pessoas morrem a cada dia por asma no país. E estima-se que mais de 250 mil pacientes sofram com a doença só em Brasília. Para falar sobre o assunto, convidamos Luciana de Freitas Veloso Monte, que é pneumologista pediátrica. Boa tarde, Luciana. Muito obrigada pela participação conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Quais são os sintomas da asma? Bom, a asma é uma doença crônica e ela leva à inflamação dos bronquíolos. Então, as pessoas que têm asma, elas costumam ter uma tosse persistente, pode dar um aperto no peito, uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, né, um desconforto para respirar, e pode dar crise de chiado, que nós chamamos de crise de sibilância. Então, são esses os principais sintomas. Quem pode ter a doença e por que a pessoa desenvolve a asma? Na verdade, quem tem a predisposição genética, então a pessoa nasce com essa predisposição genética e com isso ela vai ficando, ao longo da vida, ela tem exposição a diversos alérgenos, que são aquelas substâncias que causam alergia no ambiente. Por exemplo, a poeira doméstica, então barata, ácaro, o mofo, que são os fungos, pólen. Então, em geral, principalmente a poeira, né, e ao mofo. Então, ao longo da vida, ela vai tendo essa exposição e aí vai deflagrar a doença. Uma outra coisa que provoca, quer dizer, a pessoa que tem uma predisposição genética começa a pegar viroses, né, de repetição, então acaba as crianças pegando muitos vírus e isso também deflagra a doença. E tem também irritantes ambientais, por exemplo, o fumo, né, o tabagismo, seja a pessoa fumar quando ela está em contato com alguém que fuma, isso também predispõe à asma, a sintomas. E não só criança, a pessoa pode desenvolver na fase adulta também? Pode. Em geral, os primeiros sintomas começam na primeira infância, né? Nos primeiros 5 anos de vida. Mas algumas pessoas não apresentam durante a infância e vão apresentar durante a vida adulta. Isso é variável. Tem pessoas que também começam na infância, tem um período que dá uma pausa e depois pode voltar a ter os sintomas da asma também. Entendi. E qual é a importância do diagnóstico correto da asma? Essencial, né? Na verdade, como todas as doenças, o diagnóstico precoce é importante porque você pode começar a tratar e fazer o controle precoce da doença e aí vai melhorar a qualidade de vida, vai minimizar riscos de internação, riscos de morte, inclusive, né? Que a asma também pode levar à morte. Então, em qualquer doença que a gente possa ter um diagnóstico precoce, a gente pode intervir precocemente e a pessoa tem uma qualidade de vida excelente. E tem cura a asma? Não, a asma ainda ela não tem cura, mas ela tem um controle. Então, é uma doença crônica, como é um diabetes, uma hipertensão, e a pessoa convive com ela e realmente, quando ela está bem controlada, quando utiliza medicações e faz um controle adequado, ela tem uma vida excelente, uma qualidade de vida excelente, pode fazer exercícios normalmente, e isso é muito impactante na vida das pessoas. E como é que as pessoas podem viver melhor tendo a asma? Isso, a pessoa, primeiro ela tem que ter um acompanhamento, né? Um acompanhamento contínuo ao longo da vida, não é só procurar a assistência médica quando está em crise, é essencial ter durante a fase dela estar bem, ela também acompanhar. E ela tem, a gente começa assim, a tratar a asma, é um tripé, na verdade. Então, a primeira coisa é educação em asma, a pessoa precisa ter uma educação de quando está tendo crise, o que fazer, quais são as medicações e quando e onde e como devem utilizar, como usar os remédios é muito importante. Então, a educação em asma, entender os sintomas, né, entender o porquê que está usando cada medicação, isso é importante. Então, o primeiro ponto é a educação. O segundo ponto é um controle ambiental, é essencial também. A pessoa não pode relaxar em relação ao ambiente. Às vezes fica com a avó, então tem que ver o ambiente da casa da avó, o ambiente do trabalho, a própria casa, em relação ao controle de poeira, mofo, fumo, né? Tudo isso tem que ser bem controlado. E o terceiro ponto é o tratamento medicamentoso, que nós fazemos com anti-inflamatórios, geralmente é inalado, então a pessoa tem que aprender a usar direitinho a medicação para que ela tenha a eficácia, né? Então, são medicações que controlam a inflamação dos bronquíolos e brônquios. A gente faz também broncodilatadores, que são outras medicações associadas. E são degraus de asma que individualizam em cada paciente. Cada pessoa, tem pessoas né? que podem chegar a um degrau a ponto de usar medicações específicas, né? Como anticorpos anti-imunoglobulina E, então, um omalizumab. São vários pontos que o tratamento tem que ser individualizado. E com isso, a pessoa adquire um ótimo controle. Esse frio de agora, ele ajuda ou prejudica? E também quero saber sobre o clima de Brasília, se é bom ou ruim para quem tem asma, né, alergias de forma geral. Depende. Então, assim, se a pessoa tiver uma predisposição maior a mofo, por exemplo, a ter crises quando contato com mofo, então em lugares mais úmidos, ela teria piora. E outras pessoas mais a poeira seca, né, a poeira doméstica. Então, nesse caso, o clima de Brasília piora. Então, depende individualmente em cada um. Mas o que a gente sabe é que essa época do ano tem muitos vírus respiratórios, se a pessoa não estiver bem controlada da asma, ela realmente acaba indo muito a pronto-socorro,
socorro, pode ser internada, então a qualidade de vida cai muito se ela não E estiver essas bem. crises frequentes nesse tempo pode dizer que não está controlada a doença, né? Que tem que ter Isso. uma atenção. Quando a gente está com tratamento adequado, controle e acompanhamento, ela fica excelente e não vai Não afetá-la. tem nenhum problema. Uhum. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela participação conosco, Eu viu? que agradeço.